Meio-dia e 58, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira. A Amina Abreu já está aqui nos nossos estúdios para falar sobre as notícias da metrópole. Seja bem-vinda, boa tarde, atualizando os casos da Covid-19. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta quarta-feira o Brasil somava 13.193.205 casos da Covid-19. Foram 92.625 novos casos em 24 horas registrados no país. São 340.776 vidas perdidas para o novo coronavírus. No estado de São Paulo, nós temos 2.576.362 casos e temos 79.443 óbitos aqui no estado de São Paulo. Olha, agora a gente vai falar da região metropolitana de Campinas, lembrando que ainda nesta quinta-feira nós teremos uma atualização aqui da nossa cidade e Olambra, a última atualização aconteceu no dia 31 de março. Aqui na nossa região são 216.142 casos e a cidade de Campinas tem 83.668, Gabriel. Nós temos de terça para quarta 500 novos casos confirmados, são exames em que as pessoas tiveram qualquer, digamos que, estava sentindo uma gripe e tal, foi fazer o teste e testou positivo. Então, segue acima de 500 casos diários na cidade de Campinas, ainda um número que preocupa bastante. Indaiatuba, 17.519, Sumaré também 17.179, está ali na casa dos 17 mil. Aí nós temos Americana, 14.149, Santa Bárbara do Oeste, 13.106, Hortolândia, 11.139, mais uma cidade agora que ultrapassa os 10 mil casos, Valinhos, 10.020, e na Paulínia, 10.011, e na sequência, municípios com menos de 10 mil casos. Olha, nós temos aí Itatiba, Vinhedo, Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Olambra e Morungaba, com 807 casos, que é a única cidade da região metropolitana de Campinas com menos de 1.000 casos da doença. Agora nós vamos falar das mortes confirmadas na região metropolitana de Campinas. 6.181 óbitos, dos quais 2.561 só em Campinas, Gabriel. Foram 35 óbitos confirmados nesta quarta-feira. São, 19 homens, 16 mulheres, 32 pessoas tinham comorbidades e outras três não tinham. A faixa etária: 30 tinham mais de 60 anos, 5 tinham entre 53 e 59 anos. Então, a gente tem aí, óbitos confirmados desde o dia 21 de março, um homem de 81 anos. Depois nós já passamos, tem um óbito ainda do dia 16 de fevereiro e o último óbito registrado nesse relatório é do dia 6 de abril. Então, são óbitos que aconteceram não nas últimas 24 horas, mas que agora, nas últimas 24 horas, nós tivemos a confirmação que foi em decorrência da Covid-19. Quero fazer agora com você aquela atualização diária que nós fazemos aqui no Câmara Total em relação à ocupação de leitos no nosso município. A última vez, na terça-feira, estava com mais de 95%. Quero saber se esse número sofreu alguma queda e quantos pacientes estão aguardando por um leito de UTI ou de enfermaria na cidade de Campinas. Gabriel, quando a gente fala em porcentagem, a prefeitura teve uma queda, mas é porque agora nós não temos os números nesses dados globais do HC da Unicamp. Então, a gente conseguiu direto no site do HC esses números. Agora eu vou falar então em números aí simples, olha só. Nós temos 410 leitos exclusivos para a Covid-19, tirando a rede estadual, dos quais 383 estavam ocupados nesta quarta-feira. E haviam 27 leitos do SUS municipal e na rede
privada que ainda estavam aí disponíveis. Vamos lá. Olha, os leitos foram disponibilizados da seguinte maneira: 160 de UTI no SUS municipal, 156 ocupados. E aí nós temos também na rede particular 250 leitos para a Covid-19, dos quais 227 ocupados. No HC da Unicamp, a informação é a seguinte: nós temos 40 leitos de UTI disponíveis e nós tínhamos 39 ocupados. E nos leitos de enfermaria, lá no hospital, nós tínhamos aí 36 leitos ocupados, de acordo com os números enviados pelo HC. Então, a gente lembra que agora, inclusive nessa nota da Prefeitura, a informação de que o Estado não está mais informando a ocupação dos leitos do HC e da AME. A AME também é uma unidade que é o ambulatório de especialidades médicas, que funciona aqui em Campinas, mas ela é administrada pelo governo do estado. Nesses números a gente não tem. Então, quer dizer, a gente tem aí o controle exato do SUS municipal e também dos hospitais particulares e o número que foi divulgado nesta manhã pelo HC da Unicamp. E falando em... E 54 pessoas, né, estão aguardando por uma vaga em enfermaria ou UTI. Então, a fila de espera ainda para um leito acontece na cidade de Campinas. Vamos falar sobre vacinação agora? Vamos sim. Olha, nesta quarta-feira, o governo estadual anunciou aí uma nova etapa. Agora, para os idosos com idade entre 65 e 67 anos, ainda em abril, um grupo que totaliza 1,11 milhão de pessoas. Pessoas com 67 anos já poderão ser vacinadas no estado de São Paulo a partir do dia 14 de abril. E mais, pessoas de 65 e 66 anos poderão começar a serem vacinadas em São Paulo no dia 21 de abril, uma semana depois. A gente aguarda, inclusive, para saber quando vão ser disponibilizadas as vacinas aqui em Campinas. E sobre a questão dos oxigênios, tão importante para os hospitais, inclusive para a abertura do Hospital de Campanha em Campinas, o governador disse que será feita a distribuição de 624 concentradores de oxigênios para as unidades hospitalares de todo o estado. O governo do estado de São Paulo começou a distribuição de 1.000 concentradores de oxigênio. Uma informação importante, fruto do esforço e do investimento do governo de São Paulo e também de doações privadas de recursos para a aquisição desses concentradores. 624 equipamentos de um lote de 1.000 concentradores adquiridos pelo governo de São Paulo já começaram a ser distribuídos. Os demais 376 chegam até sexta-feira, 9 de abril, aos hospitais a que se destinam. São aparelhos, como sabem, utilizados no apoio para pacientes menos graves, o que permite que respiradores de UTI possam ficar destinados aos pacientes mais graves. Adquirimos 2.000 cilindros de oxigênio, sendo que 540 desses 2.000 já foram entregues em 34 cidades aqui do estado de São Paulo. E todos os demais, todos, serão distribuídos até o dia 30 de abril, semanalmente. Está aí uma boa notícia no que diz respeito a pacientes que possam continuar o tratamento em casa usando esses respiradores para que nós tenhamos aí mais vagas nos hospitais. Agora a gente vai falar, Gabriel, dos números em Campinas da vacinação. A gente está com a vacinação suspensa para o pessoal de 68 anos acima, porque as doses acabaram na cidade. Quem agendou, a dose está garantida e até agora Campinas já aplicou 205.262 doses, sendo que 61.555 pessoas já receberam as 2 doses da vacina. Ótima notícia. Para as cidades aqui da região, Valinhos, Vinhedo, em relação à vacinação, como está acontecendo? Os outros municípios continuam fazendo o esquema de vacinação, mas Valinhos e Vinhedo
prometem se unir para comprar a vacina. Olha só, essa reunião aconteceu na quarta-feira e a ideia é que os municípios adquiram de forma conjunta a vacina russa Sputnik V. O objetivo é que os municípios consigam reduzir custos operacionais e logísticos para comprar a vacina assim que ela for autorizada pela Anvisa para ser usada no Brasil. Então, a gente aguarda notícias para saber se haverá essa possibilidade, já que, inclusive, nesta quarta-feira, a Câmara Federal aprovou, inclusive, que empresas privadas façam a compra de vacina para imunização de seus colaboradores. É certo que ainda haverá votação no Senado, a gente tem ainda algum desdobramento, mas aí já é uma tendência também de não só autorizar para os municípios também, para as entidades privadas. E ontem nós tivemos uma força-tarefa, aqui na cidade de Campinas para poder combater o coronavírus. É isso mesmo. A força-tarefa aconteceu no centro da cidade de Campinas com instrução e fiscalização e a nossa equipe acompanhou. Nos arredores da Catedral Metropolitana de Campinas, equipes da Defesa Civil realizam mais uma das várias operações de desinfecção feitas em locais públicos do município. É um equipamento que tem alta pressão nas viaturas que servem para o combate a incêndio. E ele também é colocado equipamento como hipoclorito de sódio, que é fornecido pelas equipes que fazem a desinfecção. E é sempre acompanhado no sentido de fazer essa limpeza de momento. Isso tem que ser feito de forma constante, porque isso é o que as pessoas fazem dentro de casa. E aqui ela também tem um efeito simbólico, quer dizer, locais onde as pessoas ficam sentando, elas representam uma certa preocupação. Nós estamos fazendo também isso em vários centros de saúde e também em locais onde temos ILPIs, que são longa permanência de idosos. Isso tem sido feito também ao longo de todo esse ano. Ao mesmo tempo em que a limpeza acontecia, equipes de fiscalização da Vigilância Sanitária de Campinas percorriam o calçadão para verificar o cumprimento dos decretos municipais na fase emergencial. O que não era serviço essencial, a princípio, estava mesmo fechado. Mas esta loja de cosméticos, mesmo tendo liminar da Justiça para poder abrir, por comercializar itens de higiene, foi autuada por não disponibilizar serviço de controle de fluxo de pessoas, como manda o decreto. Uma força-tarefa com muitas pessoas envolvidas, E o objetivo é conscientizar a população mesmo, que a gente está num momento bastante delicado da pandemia, com volume de casos ainda muito grande, e toda a conscientização é importante. Nós não estamos lutando contra as pessoas, nem contra os estabelecimentos. A nossa luta é contra o vírus. Então, estamos todos juntos contra a Covid. Olha, e o balanço da operação desta quarta-feira foi a seguinte: 15 estabelecimentos comerciais no centro, na rua 13 de Maio e Campos Sales, foram averiguados, 4 foram autuados. 2 do setor de alimentação por permitirem o consumo no local e 2 comércios por não fazer o controle de fluxo de pessoas no interior, com uma multa de R$ 3.030 pelo descumprimento das medidas sanitárias. Além da fiscalização, como você pôde ver, houve aí a desinfecção do calçadão da 13 e também a distribuição de 970 máscaras de proteção no centro de Campinas. E falando sobre desinfecção, ontem aconteceu ainda no terminal central aqui da cidade a última etapa de desinfecção dos veículos do sistema do transporte coletivo. Foi uma ação realizada pelas empresas concessionárias que demonstrou como é o processo de nebulização em 2 ônibus. É um equipamento que é utilizado pelas equipes e aprovado, inclusive, pela Unicamp e tem registro na Anvisa. O produto é recomendado por ser um agente exterminador de vírus e tem a duração de até 4 dias. Atualmente, o sistema de transporte coletivo de Campinas possui uma frota de 814 veículos, distribuído em 186 linhas. E olha só, Sumaré
também fez a desinfecção usando hipoclorito de sódio. Na verdade, eles fizeram aí a higienização completa dos ônibus no terminal daquela cidade, ou seja, os municípios preocupados também com essa questão do transporte público, já que a gente já ouviu das autoridades que o lockdown, pelo menos por enquanto, está descartado, porque o transporte público ele é de suma importância, principalmente no que diz respeito aos funcionários que atuam na saúde da nossa região. E não poderia ser diferente, né? Essas medidas de higienização precisam acontecer no transporte público da nossa cidade. Mina Abreu, obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas.